O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Estamos na presença de Deus, toda a reverência a Deus. Ele está aqui tanto quanto requer de nós a máxima reverência, a sua santa pessoa e a sua palavra. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Nós louvamos a Deus porque estamos aqui outra vez. Quantos que iniciaram uma semana e não iniciaram a outra? Assim Deus quis. E assim Deus quis que aqui estivéssemos nessa manhã. Graças a Deus pelo privilégio que temos de estarmos na sua casa e na sua presença para lhe prestar culto, adoração, estudar a sua palavra, orar a Ele, estar em comunhão uns com os outros e com Deus. Isso é muito bom e faz bem à nossa alma. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, os versículos de 1 a 5. Os irmãos nos acompanhem nessa leitura que faremos. Essa leitura tem a ver com o nosso tema de hoje. Quem tem as suas revistas puderam lê-la ou estudá-la durante a semana, que melhor ainda, aqueles que estudaram se enriqueceram mais no conhecimento da palavra de Deus. Os crentes são a casa espiritual e edificada em Cristo. Está falando aqui da igreja. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro está falando aqui da igreja. Nós vamos orar a Deus, rogando a sua bênção para o estudo dessa manhã. Que Deus nos conceda graça, ilumine as nossas mentes para o estudo da sua santa e bendita palavra. Curvemos nossas frontes e vamos orar ao Senhor. Convidar o nosso irmão presbítero Ézer, por favor, que faça oração. Santo e eterno Deus, nosso amantíssimo Pai, nós, ó Deus, queremos te dar graças por mais um dia de vida que tu nos concede, por podermos estar na tua casa, Senhor, te buscando, te servindo, te cultuando em espírito e em verdade, Senhor. Nós queremos, ó Deus, colocar diante de ti, ó Deus, a vida de cada um aqui nesta manhã, e tu estejas, Senhor, assistindo a cada um, Senhor, de acordo com as necessidades de cada pessoa, Senhor. Que nos dê, ó Deus, agora, no estudo da tua santa e bendita palavra, através do nosso professor, que tu, ó Deus, estejas transmitindo através das suas palavras, da sua boca,
aquilo que nós carecemos, ó Pai, para nosso enriquecimento da nossa vida, que nós, ó Deus, possamos sair daqui edificados e colocá-las em prática no decorrer dessa semana, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui na Tua casa, podermos estar Te cultuando, Senhor, a cada dia, que nós, ó Deus, possamos estar sempre, ó Deus, colocando nas nossas vidas o desejo de estar Te buscando sempre, ó Deus, e aplicando isso na nossa família, na nossa casa, no nosso país. Oramos também, ó Deus, colocamos nosso país nas Tuas mãos, Senhor Deus, Amém. A direção, aqueles que estão com a incumbência maior, estão legislando, ó Deus, esse país. Tu estejas tocando no coração de cada um, ó Deus, que eles possam estar, ó Deus, tendo, sabe, temor de Ti, Senhor Deus, porque é só assim que nós conseguiremos sair de tamanha dificuldade, ó Pai. Sê conosco nos decorrer deste dia, logo mais à noite voltaremos para a Tua casa, que Tu possa nos abençoar a cada um. Amém. Ó Deus, muito obrigado, é o que Te peço e Te agradeço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Conduzindo as pessoas a Cristo. É o tema de hoje. E o subtema, santificação e missão. Texto básico, 1 Pedro 2, do verso 9 até o 12. Por certo, os irmãos já leram em casa, né? Conduzindo as pessoas a Cristo, ou conduzindo as almas a Cristo. As almas, ou espírito, para os que são tricotomistas, alma no singular ou almas no plural, sendo conduzidas a Cristo. As pessoas são preciosas quando conduzidas a Deus. Certo homem, numa reunião de avivamento, conduziu ao altar e à aceitação de Cristo um rapazinho que era seu conhecido. Mais tarde, quando se referia a esse evento, seus olhos brilhavam e sua voz embargava pela emoção. Porque aquele rapazinho tornou-se um obreiro de fama mundial, conhecido como um grande missionário. Alguém arrisca o nome desse rapazinho que tornou-se um grande missionário? Hein? Simon foi um, mas no caso aqui é outro. William Taylor. Um homem obscuro, humilde, conquistou William Taylor, um pequeno rapaz da roça, do campo, para Cristo. Esse menino, rapazinho, tornou-se homem, pregou o evangelho com poder em quase todos os continentes e em algumas ilhas dos mares, segundo a história. Ele, por sua vez, conquistou milhares de almas para Cristo. Conduzir almas ou pessoas a Cristo é o mais eficaz meio de propagar o evangelho do reino. Quando uma pessoa se entrega a Cristo e vive de acordo com a fé que abraçou, ela tem
uma vida toda, ela tem uma toda existência à sua disposição para servir a Deus e pregar o Evangelho. Jesus disse: o que crê em mim fará obras que eu faço. E ele foi um pouco além, e as fará ainda maiores do que estas. Pela fé, cumprimos nossa missão de ganhar almas. Poderemos achar outros imitadores de William Taylor para pregar o Evangelho, que segundo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, conduzindo almas ou pessoas a Cristo. Santificação e missão. Nós entendemos aqui pelo contexto que é difícil e impossível conduzir alguém a Cristo sem vida santificada. Tanto é que o tema que nós estamos estudando é santidade. Quem completa? Nós estamos hoje já na 4ª lição. Santidade, avivamento e crescimento. A gente percebe que para que haja entusiasmo, crescimento, avivamento, precisa santidade. Não adianta você pregar, quando eu digo você, eu também estou no meio. Não adianta nós, como igreja, pregar o Evangelho sem santidade. Nunca fará efeito a ninguém. Hein? Não entendi. Bom testemunho. Faz parte da vida de santificação. Daí o subtema ou o contexto da lição, que está no nosso texto básico. 1 Pedro 2, 9 a 12. Vamos ler o texto hoje? Alguém se dispõe a ler? Diácono Elias vai ler. Pegar a vista. 1 Pedro 2, 9 a 12. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forrasteiros que sois, a vós submeteres das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Obrigado. Que Deus abençoe a santa palavra. O irmão leu e a irmã vai reler, para a gente gravar melhor. De 9 a 12. Vamos ouvir com atenção a leitura. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados,
Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo de que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Muito obrigado. É isso aí. No texto que foi lido e relido, nós vamos destacar um só, porque o espaço de tempo é curto para comentar todo o texto. O verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, primeiro. Segundo, nação santa. Terceiro, sacerdócio real. Quarto, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que bom. Privilégio. Nós somos, aliás, a Bíblia diz que nós somos um povo privilegiado entre todos os povos, porque nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, nós somos raça eleita e povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é privilégio. Vamos aplicar, para entender melhor, na vida conjugal. É muito bom. E o casamento faz bem porque é uma instituição de Deus. Casar, ter a esposa e esposo e constituir família. É muito bom. Isso é bíblico e sagrado. É privilégio. Mas alguém disse com muita propriedade: não há privilégio sem responsabilidade. Sempre que nós ocupamos um grande privilégio e temos o privilégio de sermos usados por Deus, junto com o privilégio acompanha a grande responsabilidade. Estava conversando rapidamente com o superintendente, está falando isso. É muito cômodo estar sentado aí, mas quando você vem aqui muda tudo. É privilégio. É um privilégio muito grande a gente estar aqui na frente para expor a palavra de Deus. Mas a responsabilidade talvez seja maior. Então vamos aplicar na vida da igreja, conduzindo almas ou pessoas a Cristo. Santificação e missão. Pedro está aqui falando da igreja. É privilégio. E a igreja, Deus olha para a igreja dessa forma. Deus qualifica a igreja de Deus como esse povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo dele. É privilégio, isso é tão bom. Mas o texto não terminou. Vamos para o contexto. Nós somos tudo isso. Eu não vou ler a lição aqui e ninguém vai ler, que não é momento certo. Nós tivemos a semana toda para ler em casa. Quem deu uma olhada já pôde perceber. Nós somos tudo isso com uma finalidade ou com uma grande responsabilidade. Qual é?
Isso. Nós somos tudo isso para ou a fim de proclamar. A palavra proclamar significa anunciar, significa pregar ou apregoar. O evangelho, a palavra evangelho significa boas novas, boa notícia. Quantas notícias ruins a gente escuta a semana toda, o mês todo, o ano todo, a vida toda. Mas a Bíblia nos ensina que o evangelho significa boa notícia, boa mensagem, boas novas. E no mundo em que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que precisam de ouvir essa boa notícia, que é a mensagem de Deus, o evangelho de poder. Mas é preciso uma vida santificada, segundo o nosso tema e o subtema. Não é possível pregar o evangelho, cumprir a nossa missão sem vida santificada. Nós fomos chamados para a santificação. A regeneração muda a nossa natureza. A justificação muda a nossa posição. E a santificação muda o nosso caráter. A santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Então não é Deus quem santifica? Sim, mas a santificação é obra progressiva da parte de Deus e do homem. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não fazendo hoje o que nós fizemos ontem. Não fazendo amanhã o que nós estamos fazendo hoje. Isso é um processo progressivo. Quem lê a Bíblia sabe muito bem, a salvação, ela é instantânea. Quem conhece um pouco a Bíblia sabe muito bem disso. A Bíblia toda nos ensina. E Jesus diz, quem crê em mim está salvo. Mas a santificação é um processo. E alguém disse com muita propriedade, quando alguém se converte e ato contínuo ele se torna um santo, entre aspas, cuidado que ele vai andar com 2 chifres bem grandes. Porque ninguém vira santo de um dia para outro, não. Nós somos santos biblicamente, e a Bíblia nos ensina que nós somos santos porque somos separados. Está em 1 Coríntios capítulo 1, está em Romanos capítulo 1, está em 1 Pedro 1,16. Nós somos santos, não porque não temos pecado. Só um santo sem pecado até hoje, Jesus. Mas eu já tive a oportunidade, o prazer ou o desprazer de conhecer pessoa que se diz que se converteu e de repente virou santo. Cuidado, porque, eu repito, pode ter 2 chifres bem grandes. Chifre que representa o diabo, que de santo não tem nada. A santificação é um processo. Nós precisamos cada dia melhorar. Aliás, é a Bíblia que nos ensina. Nós temos que sempre nos voltar para a Bíblia para aprender. É difícil viver uma vida de santificação? É. Nunca foi fácil para ninguém. Até quem julgue. Você viu o pastor tal? Você viu o presbítero tal? Você escutou sobre o diácono tal? Ou sobre fulano da igreja há tantos anos? Fica escandalizado. Pois não. Por exemplo,
temos feitos. Deus sabe que a nossa vida não somos santos para sermos adorados. Somos santos para abençoar as pessoas. Claro. Então, quando acontece, isso é normal na vida de qualquer um. Nós estamos sujeitos a cair vergonhosamente. Então, o que nós precisamos fazer no que nós estamos estudando? Se voltar para a palavra de Deus. Vida santificada não é fácil, mas não é difícil. No livro de Josué, no capítulo 3, verso 5, está escrito assim: Josué disse para o povo que Deus mandou Josué transmitir essa mensagem para o povo. E quem lê a história do povo de Israel sabe. Moisés conduziu o povo no deserto, Moisés morreu, Josué foi o seu sucessor. No tempo de Moisés, eles tiveram uma grande dificuldade, se depararam com o Mar Vermelho, e o exército de Faraó perseguindo o povo de Deus. E eles se depararam com o grande mar e agora pararam na beirada do mar. Eles não podiam marchar, porque eles iam morrer todos afogados. Até um hino que o coral nosso cantava: vai, Moisés, é Deus quem diz, ó Faraó, deixa o teu povo ir. Diga aos filhos de Israel que marchem. Mas marchar para onde? Aí o povo clamou a Deus. Moisés, sendo líder daquele povo. Resumindo a história para não tomar tempo, os irmãos sabem da história. Deus mandou ele lançar o seu cajado sobre as águas se dividiram em duas partes, e o povo passou por terra seca. Você crê nisso? Eu creio nisso. De repente o mar se abre e o povo passou, nem na terra úmida, a Bíblia diz que passou por terra seca. Isso está na Bíblia e é verdade, que é a palavra de Deus. Quando o povo passou para o outro lado, o exército, aproveitando a brecha, entrou com tudo. É assim que o diabo faz na vida de muitos. Aproveita a brecha, aproveita a oportunidade, por pequena que seja, e impede uma vida santificada a Deus. Por isso que Paulo é claro em dizer lá em Efésios: não deis lugar ao diabo. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Resumindo a história, quando todo o exército de Faraó, que perseguia o povo, entrou, Deus uniu as águas e todos pereceram. Deus tem o poder para massacrar o nosso inimigo. Aí surgiu Josué, que foi o sucessor de Moisés. Também encontrou problema na liderança, e quem não encontra? Quem lidera sabe muito bem, sempre encontra problemas. Eles precisavam também atravessar o rio Jordão. E aí Deus mandou Josué falar ao povo. Josué 3,5. Santificai-vos, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meus irmãos, maravilhas. Se você abrir um dicionário da língua portuguesa, a palavra maravilha no singular, ou maravilhas no plural, significa prodígio ou prodígios, milagre ou milagres, coisas que causam espanto. Recentemente nós ouvimos um sermão sobre o Salmo 126. Às vezes acontece com a gente, o povo de Israel ficaram assim, pasmados. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você ora por um problema, seja ele de ordem de saúde, de ordem moral, de ordem financeira, de ordem profissional, de ordem eclesiástica, que se refere à igreja, e a igreja tem problemas.
De repente, o problema é sanado e a pessoa fica, será se é verdade? Mas nós estávamos orando. A santificação é uma obra progressiva de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado para sermos semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Primeiro, a santificação ela é vocacional. Eu estou falando tudo isso para a gente entender o santificação e missão. Primeiramente, a santificação ela é vocacional. O que significa isso? Significa, fomos chamados por Deus para sermos santos. Deus nos escolheu e nos chamou para a santificação. Não se trata de um voluntariado, mas de um chamado irresistível. Segundo, a santificação ela é instrumental. Ela é um processo crescente que começa na regeneração ou na conversão e cresce por toda a vida. A santificação só vai terminar quando nós morrer ou se Cristo antes voltar. Aí a nossa santificação chega ao fim. Ela envolve a ação santificadora de Deus e a consagração do homem. É bom lembrar que as mulheres também estão incluídas. Deus nos vê como um ser generalizado. Quando se fala do homem na Bíblia, também as mulheres, no sentido genérico. Em terceiro, a nossa santificação ela é final, ela se completará na nossa morte, como disse, ou na volta de Cristo. O que vai acontecer na volta de Cristo? 1 Tessalonicenses 5, a partir do 13. Quando Cristo voltar, seremos glorificados e seremos semelhantes a Jesus, pois o veremos como Ele é. A vida eterna será desfrutada na presença de Deus em plenitude de santidade. Se todos os crentes, se todos nós vivêssemos essa prática da palavra de Deus, essa esperança. O mundo jaz no maligno, diz o apóstolo João. Cada dia que se passa, ele está se corrompendo ainda mais. Mas, foi dito aqui nessa manhã, Jesus é a nossa esperança. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida ou a esse mundo, nós somos os mais desgraçados, os mais miseráveis de todos os homens. E há muitos miseráveis e desgraçados, porque a sua esperança se limita só aqui. Nós que compomos a igreja de Deus, nós que somos povo exclusivo, nação santa, sacerdócio real, nós temos uma esperança, e a nossa esperança é Cristo. Isso aqui tudo é passageiro e efêmero. E o muito que pode durar na nossa vida é 100 anos. Eu quero viver bem mais, mas é difícil viver mais de 100, né? Mas vai demorar a chegar a 100, mas vai demorar, mas vai chegar. A santificação, finalmente, ela é completa. O que significa isso? Ela envolve e envolverá a pessoa toda, alma, corpo e espírito. Como eu disse agora há pouco, se você é tricotomista, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo diz, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus. Há quem seja tricotomista e há quem seja dicotomista. O que é isso? Vamos explicar.
tricotomista é o que entende que alma é uma coisa, espírito é outra e o corpo é outra, é claro. Né? Mas há quem entenda que alma e espírito é a mesma coisa, então é só corpo e alma. Segundo Paulo escreveu, ele era tricotomista. E o vosso espírito, alma e corpo. Será se nós temos alma e espírito? Ou só temos espírito ou alma? Ou temos os dois? Isso não importa. Eu sendo tricotomista ou dicotomista, mas se eu crio em Cristo como meu Salvador, eu vou para o céu. Porque isso não salva ninguém. E a quem se apega aos rituais de religião e a pontos doutrinários isolados, pois não, pode falar. Então ela concordava com Paulo, né? Isso aí fica a critério de cada um. Cântico de Maria, aliás, eu li esse texto essa semana no culto doméstico. Uma das coisas importantes nesse Cântico de Maria, e eu li a propósito porque a minha filha tinha feito uma ressonância, um exame para ver um nódulo no fígado, e não deu nada. E ela saiu do hospital nesse dia chorando e falando para mim: pai, eu estou muito feliz. Eu falei: eu também, amém, aleluia, graças a Deus. Por isso. Aí à noite, nós chegamos do hospital à tarde, à noite, como de costume eu faço um culto, e eu li esse texto, Cântico de Maria. E desse Cântico de Maria que a irmã citou, que está em Lucas capítulo 1, Maria diz: porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Eu falo isso para mim, cada um fale para você. Ah, se nós atentássemos um pouco mais para a palavra de Deus. Quem foi Maria? Foi a mãe de Jesus, foi uma mulher, mas ela reconheceu o poder de Deus. E ela reconheceu nessa declaração do seu cântico. Se alguém quiser ler em casa, é Lucas 1, 46 a 56. E pedir licença para os irmãos, o meu pai, que já é falecido, ele sempre citava esse parte desse Cântico de Maria. Que ele pregava muito o evangelho para os católicos apostólicos romanos. E ele dizia: Maria reconheceu que seu filho era o Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aí prossegue o cântico. Porque contemplou na sua humildade a sua serva. Aí no verso 49, Maria canta. Isso é um cântico. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Aí eu juntei esse verso com o Salmo 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Nós temos motivos para estar tristes? Sim. Temos motivos para ficarmos decepcionados? Sim. Temos motivos para críticas? Sim. Temos motivos para chorar? Sim. Mas nós temos muito mais motivos para nos alegrar na presença de Deus. Ou a gente vive essa experiência, essa prática, ou então não vale a pena estar aqui todo domingo, mês, anos e anos até morrer. E nada muda da nossa vida. Confiamos desconfiando, cremos descrendo. Ouvimos a palavra por um ouvido, sai no outro. Nada se aprende, nada se guarda, nada se muda. Vida santificada, isso na vida de muitos. O que é isso? E aí, como que eu posso pregar o Evangelho? Hebreus capítulo 11, 6 em diante.
Aquele que se aproxima diante de Deus é preciso crer que Ele existe. O verdadeiro pregador é aquele que vive o que prega. É aquele que sabe o que prega. É aquele que tem convicção no que prega. Se eu não vivo o que prego, eu vou morrer pregando. Nunca ninguém vai se converter. Mas será se eu vou converter alguém? Não, ninguém converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Mas nós precisamos pregar. Santificação e missão. A palavra santificação, esses detalhes é importante. Talvez alguém pode até nos julgar ou nos criticar, que é impróprio, mas escola dominical é para a gente aprender. Sempre que eu estou ouvindo alguém, eu estou, como diz na gíria, eu estou ligado. É assim que se aprende. E por que muitos não aprendem? Porque está aqui como se estivesse em casa ou lá fora, não está nem aí. Termina a escola, ou termina o culto, não lembra, e nem sabe onde foi lido o texto. Porque não está afim. Isso demonstra uma vida que não é santificada a Deus. Por isso que eu li no início a propósito, Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aqui não é qualquer lugar. Aqui não é a minha casa. Na minha casa, eu sento em cima do banco, em cima da mesa, eu fico de bermuda, com licença da palavra, eu fico sem roupa. Porque é a minha casa. Mas aqui não é a minha casa. Eu vou ficar na casa do meu vizinho como eu fico na minha casa? Ele vai querer me matar, né? E na casa de Deus, às vezes, muitos se comportam indecentemente. Nós, no início da escola, foi lido o salmo que número? Qual foi o salmo lido no início? 93. Termina assim: fidelíssimos são os teus... O quê? Já esqueceram? Fidelíssimos são os teus... Ninguém lembra? Por isso que nós precisamos estar atentos o máximo. Mas vamos deixar esse detalhe que é para os irmãos depois ver. Mas o salmo termina assim: a tua casa convém a santidade, Senhor, para sempre. Hein? Testemunha? Testemunho, né? E por que às vezes a gente não vive a santificação? Porque não estamos afim. Santificação ela é derivada de uma palavra latina. Ah, mas eu não sou da Igreja Católica Apostólica Romana para aprender latim. Quem fala latim é o padre. Vim falar latim aqui na igreja evangélica. Mas isso. A palavra santificação, ela é derivada de uma pronúncia latina, ou da língua latina, ou do latim. Na língua latina significa santificato. Não santificado. Santificato. Isso é latim. Traduzindo para a nossa língua, significa santificar, consagrar, separar, tornar sagrado ou santo, ou colocar à parte. Tudo isso significa santificação. Eu, você, estamos enquadrados nessa declaração? A igreja de Deus deve se conscientizar que ela é separada, santa e colocada à parte. Não é colocada à parte com um intuito de desprezo. Colocada à parte porque ela tem que ser diferente. Nós temos que ser diferente.
A santificação não é uma escolha. A santificação não é uma opção nossa. Por que não é? Porque o termo ou a palavra santificai-vos, ela está no imperativo. O que significa? É uma ordem de Deus. E uma ordem não deve ser questionada e sim cumprida. Ordem não se discute. Ordem se cumpre. Coitado de mim e dos meus irmãos, se não atentasse para as ordens dos nossos pais. Já sabia o que ia acontecer. Questionar uma ordem de pai e mãe já é uma grande desfeita. Já é um ponto muito fraco. Questionar uma ordem do Deus, do nosso Pai, é muito mais grave. Olha o que aconteceu com Jonas, né? A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Eu disse que o tempo é curto, que se a gente for realmente falar, fica aqui até meio-dia, 1h da tarde. Ele não cumpriu, ele foi questionando o resultado. O que aconteceu? Os irmãos sabem, né? Em resumo, meus irmãos, a santificação, precisamente falando, significa sermos de uso exclusivo de Deus. Cada vez que a gente não se deixa ser usado por Deus, nós estamos entristecendo a Deus. Nossa vida santificada vai diminuindo. Então, para conduzir as pessoas a Cristo, é preciso santificação. E aí, consequentemente, podemos cumprir nossa missão. E qual é a missão da igreja? Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim ou para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos nas trevas. Leia, se quiser, depois Efésios 2, a partir do 1. Nós andávamos segundo o curso desse mundo e fazia de coração a vontade da carne. E éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, sendo rico, e por causa do seu grande amor com quem nos amou, versículo 4 de Efésios 2, pela graça sois salvos. A igreja de Deus no mundo é a única instituição, e nenhuma outra instituição tem evangelho para pregar. Daí a ordem de Jesus, Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isaías 62, 6. Não haja silêncio em vós. Ó vós que fazeis menção do nome de Deus, não haja silêncio em vós. Paulo recomenda, e nós precisamos pregar a tempo e a fora de tempo. Só que eu fico muito triste com 70 anos que eu já tenho, que nem parece, eu sempre falo, né? Nem parece que tem 80, né? Eu trabalho com vendas, é por isso que eu falo demais às vezes. Né? Trabalho com vendas e sempre fui conselheiro da SAF, pronto. Está explicado, né? Então eu falo muito. E às vezes eu ouço pessoas dizer, com essa idade que eu tenho, de idade, e de igreja, e de oficialato na igreja, eu ouço o irmão falar, eu não sei pregar evangelho. Depois a irmã assim se considera um derrotado, um coitado, sem vida, morrendo. Eu não sei pregar evangelho. Eu não fiz nenhum primário. Como é que eu vou pregar evangelho? Onde que está na Bíblia que para se pregar evangelho precisa ser formado? Ou ter pelo menos o curso primário?
Quem eram os grandes pregadores, os discípulos? Homens semi-analfabetos. Os profetas. Certo. Certo. Eu também concordo com aqueles que se dizem que não conseguem se expressar bem. Não tem uma boa oratória. Não tem uma boa eloquência. Não tem um bom português. Vai ler a Bíblia gaguejando porque nunca lê. Quando vai ler, não sabe ler. Leia a Bíblia todo dia e outros livros. É importante para a gente aperfeiçoar a leitura. Para não fazer como uma pessoa que leu um dia um texto e eu estava ouvindo num culto. E a pessoa leu assim, lá no texto de João 10, que fala do pastor. O pastor, Jesus é o pastor das ovelhas. Para estes o pastor abre as ovelhas. Para este o pastor abre as ovelhas. Então ele estraçalha as ovelhas. Para este o pastor abre, vírgula, as ovelhas entram. Isso é falta de tempo, de zelo pela palavra de Deus. Nós precisamos ser zelosos. Paulo recomenda, lá em Romanos 12, no zelo não sejais remissos. Tem muita gente que não tem zelo pelas coisas de Deus. Não acha tempo para ler a Bíblia nem meditar nela. Por isso a sua vida santificada é minúscula, tão distante da realidade da palavra de Deus. E há aqueles que se consideram coitados, derrotados, porque não sabem pregar. Não tem eloquência, não tem oratória, não sabe ler bem. Tudo bem, e todo mundo entende isso. Ninguém é culto. Mas nós podemos pregar, como a irmã disse. O que está escrito em Mateus 5,16? Jesus disse assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, aí entra pregar sem falar nada. Porque há quem pregue sem falar nada e há quem não pregue falando muito. Porque Deus é que conhece o coração. Mas uma coisa é que nós não podemos deixar de pregar. É obrigação da igreja, é obrigação sua e minha. A igreja não é só coletiva, a igreja é coletiva e também individual. O que é que Paulo declarou em 1 Coríntios 9,16? Ele diz assim: se eu anuncio o evangelho, é Paulo que diz, não tenho de que me envergonhar. Porque sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim se não pregar o evangelho. Aí eu tomo para mim essas palavras. Se eu me esforçasse um pouco mais e vivesse que nem Paulo. Porque se eu anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar. Porque é uma obrigação minha. E ai de mim se não pregar. Porque Deus vai cobrar. Quem lê a Bíblia sabe muito bem, lá no livro de Ezequiel, que se o ímpio morrer nos seus pecados e não se converter, Deus vai requerer da igreja. Como eu não sei, não estou nem preocupado em saber, mas Deus vai requerer. Porque Deus deu a ordem da pregação e Deus deu os meios. Se a gente alega que não sabe pregar porque não sabe ler bem, não sabe falar bem, mas sabe pregar com o testemunho. Com o seu caráter, com a sua vida, com as suas ações, com o seu procedimento, com o seu modo de andar, com o seu modo de se vestir, com o seu modo de falar. Um texto que eu gosto muito, que esse texto aqui, ele fala de maneira profundamente a igreja, ou o poder que a igreja tem. Provérbios 24:11. Eu vou pedir para alguém ler, porque para mim não falar sozinho. Já estamos terminando, só chegamos no meio. Olha a responsabilidade que nós temos como igreja.
O que é que está escrito em Provérbios 24:11? A capacidade que a igreja tem nesse mundo. Tem provérbio nas Bíblias? Tem, né? Então vamos ouvir. 24:11. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Aí está falando da igreja. Está falando do mundo sem Deus. Está falando da missão da igreja. Livra os que estão sendo levados para a morte. Quem é? Os que estão perdidos. João 3,18. Aquele que não crê está condenado. Mas o verso 16 diz que aquele que crê tem a vida eterna. E como é que alguém pode crer? Romanos 10 diz: como crerão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E aí Paulo conclui: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que coisas boas? A pregação do evangelho, a boa notícia, a boa mensagem. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que estão cambaleando. Senhora? A senhora vai sair? Vá com Deus. Deus abençoe. Nós já estamos terminando. Bom, a senhora foi um instrumento de Deus para pregar. Mas sempre foi assim, é e será. Nunca foi fácil pregar o evangelho. Eu vou ler um texto aqui, já está terminando, porque tem que ler, eu ia ler depois, mas tem que ler para completar o que a irmã disse. Salmo 126, 5 e 6. Salmo 126, 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam. Então esse é o texto. Nunca foi fácil pregar o evangelho. A Bíblia, e Jesus disse lá no Sermão da Montanha, nos evangelhos, no evangelho de Mateus: por causa do meu nome vos odiarão, vos maltratarão e até vos matarão. Depois Pedro vai na sua carta, ele fala: se sofreres como ladrão ou assassino, se envergonhe. Mas se sofrer pelo nome e a pregação de Cristo, exultai nisso. Os pregadores do passado e os do presente sofrem. Pregar o evangelho só se prega com lágrima. Lágrima representa choro e sofrimento. Mas os que pregam com lágrimas semeiam com júbilo. Quem sai andando e chorando e sofrendo enquanto semeia, diz o salmista, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Que seja uma alma só. Não, significa choro. O que representa choro? Tristeza ou alegria. Choro tem dois significados. A pessoa pode chorar de alegria ou pode chorar de tristeza profunda no seu coração. Está entendendo? Está diante de uma pessoa que tem que ouvir a palavra. É isso? Não é que você vai... Isso não é literal, não.
Não é que você vai sair chorando no meio da rua para pregar o evangelho, se lastimar. Isso não é. Choro aqui é simbólico. Mas às vezes a gente chora também. Também, pode chorar literalmente, né? Agora, existe o choro da tristeza, da agonia, né? E existe o choro da alegria e do arrependimento. Pedro, ele chorou amargamente o arrependimento. Isso é outra história, mas tem sentido. E sempre vai ser assim. A maior alegria que alguém pode ter nessa vida, além de qualquer outra, é de ter a consciência de ter conduzido alguém a Cristo. A Bíblia, o texto não diz, livra os que estão sendo levados para a morte. A igreja tem esse poder, não de converter. É bom sempre, hein? Olha, eu agora preciso lembrar uma coisa. O Jaime e o seu aqui iam muito na casa de minha tia. E minha tia sempre me convidava, sempre convidava. E naquele tempo, eles falavam, e eu debatia a vida, se a vida para mim era isso. Debatia. E o senhor aqui falava, e o Jaime, eu tinha amizade com o Jaime desde que nós éramos jovens. Ele dizia assim, não é assim, eu dizia, é assim sim. Depois que eu me converti, nos estudos para fazer visita, ia o seu Aquim, o Lucas, o seu Aquim, meu marido e eu. Uma vez nós fomos na casa de uma pessoa, e a pessoa converteu, assim, convidado, praticamente. Eu saí brava. Nós estávamos locados, o senhor olhou para mim e falou assim, olha, um dia você me tratou assim, olha, e hoje está aqui. Resumindo, porque deu o segundo sinal. Conduzindo as pessoas a Cristo, santificação e missão. É bom sempre ter na cabeça e na mente que a conversão, a conversão é missão e obra do Espírito Santo. Ninguém converte ninguém. Só o Espírito Santo converte. O grande pregador do passado, Miguel Riso, ele era um pregador de conferência, ele era conferencista, e ele estava, isso é verídico, ele estava passando numa cidade uma certa vez, e tinha um bêbado caído lá no chão, e ele ia passando junto com outras pessoas, e ele ouviu a voz do pastor, ele conheceu, é o pastor Miguel Riso? Falaram para ele, é. E ele se levantou tombando e falou, foi ele que me converteu. Aí o pastor falou, foi eu mesmo, senão o senhor não estava aí. Se fosse o Espírito Santo, o senhor não estava aí. Foi eu mesmo que lhe converti. O Espírito Santo é o autor da conversão. A igreja é a autora da pregação, eu e você. Se nós não pregar, ninguém mais prega. A pregação é missão da igreja. Só ela prega a mensagem de salvação aos perdidos. Olha o poeta. Eu gosto muito dos poetas. O hino 282, que nunca se cantou nessa igreja. A grande comissão. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que, com amor profundo, dá o Deus graçoso e bom. Tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor, ó, conquistai, almas perdidas buscai, o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Se os irmãos ouvirem a melodia desse hino, vão ficar apaixonados. Eu fui pregar numa igreja lá em Poá e se cantou esse hino que me comoveu. Tanto a letra como a melodia. Santificação e missão. Conduzindo almas a Cristo. Nós temos a grande missão. E quem é presbiteriano aqui, nós temos aqui o manual da Igreja Presbiteriana do Brasil. Todo presbítero e todo diácono
deveria ter na mão. Ou melhor dizendo, todo membro da igreja deveria ter o manual presbiteriano. Ele divide-se em 3 partes: Constituição da igreja, Código de disciplina e liturgia. E na Constituição da igreja, eu trouxe aqui a propósito o artigo 14, letra B. Entre os deveres do membro está honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra. É dever meu e dever seu. Se eu não sei falar, mas eu devo pregar com a minha vida. Tanto a Bíblia, em primeiro lugar, como a Constituição da nossa igreja, da qual fazemos parte, ambas dão ênfase à pregação do Evangelho. Preguemos o Evangelho, a tempo e a fora de tempo. Quem sabe precisamos começar hoje na nossa própria casa, no nosso vizinho, no nosso bairro, na nossa rua. E sem falar, ou falando, nós podemos pregar o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Eu só peço a Deus que tenha misericórdia de mim. Eu preciso da bênção de Deus para pregar o Evangelho. Alguém pode até estar sentado aí e na sua cabeça está pensando: o irmão está falando aí, mas será se ele prega o Evangelho? Se eu prego ou não prego, meu irmão, é problema meu. Eu vou dar conta a Deus. Se você prega ou não prega, é problema seu. Mas nós temos chances e grandes, porque nós somos um povo privilegiado, escolhido por Deus, não para ficar nos braços cruzados, mas com um grande objetivo, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Quem que nos chamou? Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Que Ele assim nos abençoe.